Quinto dia com Maria, no reino da divina vontade. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelo seu filho, seus filhos. Portanto, rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu guie meus passos no reino da divina vontade, e agarrado à sua mãe materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe, e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim possa ter certeza de não deixar o teu reino. Portanto, eu oro para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para a Virgem. Soberana Celestial, vejo que tu me estende seus braços e se coloca de joelhos, e eu corro, ou melhor, vou, para desfrutar dos seus sagrados abraços, dos sorrisos celestes de minha Mãe Celestial. Santa Mamãe, sua aparência hoje é de triunfo, e no ar do triunfo tu queres me dizer o triunfo do seu julgamento. Ah, sim, eu de bom grado vou ouvi-la e, por favor, me dê graça, para que eu possa triunfar nas provações que o Senhor vai dispor de mim. Lição da Rainha do Céu. Meus filhos queridos, ó como suspiro para lhes confiar meus segredos a vocês. Segredos que me darão muita glória e que glorificarão esse divino Fiat, que foi a principal causa de minha Imaculada Conceição, de minha santidade, soberania e maternidade. Tudo se deve ao Fiat, né? Eu devo tudo ao Fiat, e há mais nada. Todas as minhas sublimes honrarias, com as quais a Santa Igreja me homenageia, não são nada além dos efeitos daquela vontade divina que me dominou, reinou e viveu em mim. Então eu suspiro tanto que saibam como ela, a vontade divina, é que produziu tantos maravilhosos privilégios e efeitos em mim, para fazer o céu e a terra se maravilharem. Tudo mal, pensamento de culpa, desconfiança de Deus, está em nós vivermos na nossa vontade humana. Todo fracasso, toda decepção, toda tristeza, angústia está na nossa vontade humana, né? A total desconfiança de Deus, a falta de fé, né? Está em pensar com a nossa própria cabeça, em tirar as nossas próprias conclusões. Né? Então, dando a nossa vontade a Deus e vivendo com a vontade dele, conhecendo os desígnios dele, os ensinamentos dele no livro do céu, vamos entender, né, o para que fomos criados. Né? Até o livro do céu é exatamente isso, o chamado de Deus à criatura, ao propósito, à finalidade cuja qual foram criados. Né? E Nossa Senhora vem nos trazer esses conhecimentos, essa realidade. Nos chama a receber, né, o mesmo dom que ela recebeu. Né? Todos os títulos dela, toda a honraria, como ela disse, né, que a igreja a intitula, a honra, tudo é devido ao divino querer, ao Fiat Supremo, que reinou, que viveu, que operou nela, por meio dela.
Até em outro momento vai dizer, né, que cada festa de Nossa Senhora é a festa da Divina Vontade. Na verdade, é a festa da Divina Vontade, como ela mesma disse. Nada foi ela, mas sim a Divina Vontade. Então, de fato, é justo que toda festa intitulada Nossa Senhora é a festa da Divina Vontade, do Divino Querer. É o triunfo do Fiat. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de quando eu conheci a Divina Vontade, né, que o que se deu. Eu já buscava as maneiras, né, esgotando as alternativas, né, para fazer dar certo o meu casamento, né, de 15 anos. E dado momento apareceu na minha vida aqui a Divina Vontade, né, as verdades do Fiat. Como Nossa Senhora está dizendo, todas as minhas sublimes honrarias com as quais a Santa Igreja me homenageia não são nada além dos efeitos daquela vontade divina que me dominou, reinou e viveu em mim. Então aqui a correspondência à vontade de Deus nos leva a fazer coisas que humanamente não faríamos. Porque, principalmente num casamento, eu abandonei um casamento de 15 anos, como disse, tendo esgotado todas as outras possibilidades. Eu cheguei à conclusão que, de fato, eu teria que ir embora, né? E até com realidades a qual eu entrei com um pedido de nulidade, né, na igreja, e até esses dias me deram a resposta de que foi aceito, né, de que foi aceito, dada as circunstâncias em que eu vivia, toda a situação, né, como disse e relatei no processo lá também, né, esgotada todas as outras possibilidades porque eu não queria, né, e segundo a via de santidade que eu vivia, o que eu buscava antes desses conhecimentos, eu naquela circunstância eu permaneceria até, né, até sabe lá Deus quando, né, ou explodir, né, até explodir, ou me resignar a viver aquela circunstância, né, viver aquela circunstância, julgando aquilo santidade e que por aquele sacrifício, né, a graça de Deus alcançaria a alma da minha esposa. E aí, nessa situação, a Divina Vontade me trouxe essa realidade, né, de que eu não enfio goela abaixo e também não vivo esse sofrimento, esse martírio. Como vai dizer a palavra, tenho para vós um plano de felicidade, não de sofrimento. Porque o casamento deve de ser honrado como o tal, como é. Dependendo da forma que eu vivia, nós vivíamos lá o casamento, ao invés de dar a glória a Deus, trazia mais ofensa a Deus, mais desonra, né, ao sacramento que glória. Então, como disse, por isso eu entrei com pedido de nulidade na igreja, dadas as situações em que eu vivia, e como disse, foi aceito. Então, a Divina Vontade nos dá essa coragem, né, essa certeza, essa firmeza, né, essa força em decisões que sozinho não conseguiríamos. Eu tinha um comércio, abandonei o comércio, havia acabado de construir uma casa, tinha lá diversos empréstimos a pagar. Saí, trouxe toda a dívida que estava no meu nome, estou negociando ainda, faz 3 anos, vai fazer 3 anos agora no final do ano que eu saí de casa. Estou negociando ainda para pagar, ainda falta uma boa quantia. Moro sozinho. Vivo aqui dedicando a vida a Deus, a Divina Vontade. E o que mais? Tenho um filho de 12 anos, hoje com 12 anos. E assim se diz, né? Mas é falado, a igreja diz, né? Que Deus uniu, o homem não separa. Realmente, o que Deus uniu, o homem não separa. Não estou desacreditando do sacramento. Deus o sabe o quanto me custou esse sacrifício.
né? O quanto eu não queria, mas ao mesmo tempo o quanto eu sempre ansiei que fosse feito a vontade dele, não a minha. Então, de qualquer maneira, eu sempre tinha comigo que um dia eu iria me separar, porque já não estava dando mais, já não aguentava mais. E assim, eu decidi na sexta-feira que ia procurar um emprego. Na quinta-feira, na sexta, me apareceu um emprego, fui lá conversar com a pessoa. Na segunda-feira eu já comecei. Então, ou seja, eu fechei a padaria no sábado, na segunda eu já não abri mais. Não tinha para onde ir, não tinha onde morar, vim para casa do meu pai. E por providência de Deus, por providência aqui da Divina Vontade, uma senhora cuja qual a minha madrasta era cuidadora dela, tinha 2 cômodos no fundo, sem terminar. Eu terminei esses 2 cômodos e ela me propôs, não, você paga a água e a luz, e até mentira, né? O meu pai, propôs a ela, não, ele vai pagar a água e a luz então, porque no dizer dela não era para me pagar nada, que era para me terminar aqui os cômodos e morasse aqui. Né? E aí meu pai propôs, não, então ele vai pagar a água e a luz. Junta, que é um padrão só. E assim se deu. E aí as pessoas perguntam a ela, o rapaz ainda mora aí na casa da senhora? Sim, e morará aqui enquanto eu for vivo, enquanto ele quiser, ele ficará lá. E eu não tenho por que buscar outra coisa. Mas você pode ir morar num lugar melhor e tal e tal. Já não quero apegos a essa terra. É trabalhar para cumprir o propósito da vontade de Deus na minha vida. Se assim for da vontade de Deus, assim o será. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Né? E assim eu sou uma companhia para ela, e ela me ajuda e eu a ajudo. Até esses dias agora eu tenho cozinhado para ela, já é uma senhora de idade. Tiveram um desentendimento aqui, ela e a minha madrasta, e eu passei a cozinhar para ela, para mim e para ela, já levo um prato para ela. E assim, tinha ela um grande medo de que aqui é uma comunidade pobre, então tem um tráfico na porta. Então tinha ela um medo das pessoas pularem aqui à noite e ficar usando droga aqui no cômodo que ela tem no fundo. Então foi um alívio para ela, a situação. É por Deus mesmo. E tem mais uma coisa. Então a gente vai, eu esqueci, mas a gente vai vivendo aqui, os conhecimentos da Divina Vontade, colocando em prática, e vamos vendo, Deus a gente dando o passo e Deus colocando a mão embaixo. Dando um passo não segundo a minha vontade, os meus interesses, mas aqui eu reconhecendo ser conduzido por Ele. Venha nessa direção, dá o passo que eu vou colocar a mão embaixo. E à medida que a gente vai correspondendo ao seu divino querer, vamos vendo as coisas se ordenando, se colocando no lugar. E então, assim, vivendo já esse purgatório na Terra, até me lembrei. Diante do processo lá de nulidade, houve algumas coisas que eu relatei lá que até então a minha ex-esposa não sabia. Quando eu fui fazer, tem diversas perguntas lá, e que eu não posso mentir, obviamente, eu respondi. Então agora foi dado, bom, precisamos também da assinatura dela, e para ela assinar, obviamente, ela precisa ler todo o contrato, o processo, e assinar, E aí eu falei, e agora? E aí eles esperavam, estavam esperando a minha resposta para poder contactar ela, para ela tomar ciência, do ocorrido.
Aí eu pensando, né, comigo, até conversando com a Aline, com a pessoa, né, do grupo cuja qual eu conhecia a Divina Vontade. E agora? É melhor arquivar, né? Deixa pra lá, não causar, né, mais discórdia, mais briga, né? Mexer no defunto, desenterrar o defunto, né? E isso e aquilo, causar má impressão à pessoa e... Enfim. Né? No primeiro momento, a vontade humana, né, traz, né? Vamos arquivar o processo, deixa pra lá, já tá... Né, já estamos bem, temos uma certa amizade, uma convivência, né, com meu filho e tal. Só que não, né, a Divina Vontade nos trouxe não. Né, é ensinado, começado um bem, vai até o final. E outra coisa, tudo será posto às claras, né, no juízo final. O que pudermos e devemos já pôr às claras hoje na nossa vida, né, já aqui, ó, preencher os vazios do amor, né, ou seja, por amor a Deus, né, eu me exponho a essa situação, né, sofro o que tiver de sofrer, mas aqui vivendo a verdade, manifestando a verdade, e o que tiver de ser, será, né, já sofrer o purgatório em vida, né, preencher os vazios do amor, né, a fim de sairmos deste mundo, né, de cabeça erguida, né, de dever cumprido, né, de expiado os nossos pecados em vida, né, ter reconhecido as nossas falhas, nossas culpas, nossos erros, e buscado aqui com a graça, com a divina vontade, sanar as nossas dívidas, né, nossos débitos. Por que eu estou dizendo tudo isso? É a respeito da experiência que eu tenho vivido na divina vontade. E o quanto eu tenho buscado colocá-la no centro a fim de que ela domine, reine e viva em mim. Né? Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A fim de vivermos com propriedade aquelas palavras, né, de São Paulo, eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E diante disso, né, aceitar todas as situações, sofrer tudo que tiver de sofrer, porém com a consciência de que não é em vão, né? Não é aquele sofrimento que a gente padece por mimimi nosso, por escolhas erradas nossas, né? Mas reconhecer e ver, né, tocar com a mão a forma de Deus conduzir as coisas quando nos resignamos, nos colocamos, né, de verdade nas mãos dele, aos cuidados dele, né? Ao longo de todo esse tempo, né, 2 anos e meio para quase 3, quantas propostas, né, de relacionamento, né? E eu, por uma graça do alto, a renunciar a todas elas. Quantas propostas e eu vejo claramente a vontade de Deus, né, me conduzindo e me dando a força e nem mesmo pensar na possibilidade, mas e se eu, né, esparecer a cabeça, descansar um pouco, né, aproveitar depois de um casamento de 15 anos, um casamento conturbado, aproveitar. Não, né, o aproveitar, né, que se deve aproveitar nessa vida é buscar o quanto antes nos unirmos aqui ao propósito de Deus, né, a vontade, o querer divino. E até uma experiência, né, nada boa, mas que me proporcionou esse propósito firme de não voltar atrás, que foi até na época, lá atrás, lá no começo, com 5 anos de casado, eu vivi um adultério, né, e o meu arrependimento foi tal que foi aí que eu me voltei, né, para a igreja, vivi uma experiência com Deus, uma experiência de conversão, né? E com 5 anos de casado não conseguimos ter filho. Após esta experiência que eu vivi com Deus, 1 mês depois, 2 meses depois, recebemos a notícia, né, que ela estava grávida. É onde hoje eu tenho esse menino, Miguel, com 12 anos de idade.
E aí, a partir de então, eu voltei para a igreja e tal, né? Abandonei toda essa situação. E hoje, como disse, já há quase 3 anos aqui, morando sozinho. Não, até diante dessa experiência, né? É aquilo que é dito, né? Deus não permite o mal se ele não pudesse tirar desse mal um bem maior. Pois bem, né? Na minha livre vontade humana, eu cometi esse pecado, né? Até partilho aqui. Mas, ao mesmo tempo também, essa situação, essa experiência, me fez reconhecer hoje que não vale a pena o pecado, não vale a pena viver a nossa vontade. Que me fez entender que hoje, se eu tiver de me deitar com alguém, precisa ser minha esposa. Precisa ser minha esposa, reconhecido na igreja, né? Abençoado por Deus. Né? Como lá no Antigo Testamento, né? O Santo dos Santos. Né? Só entra para realizar o sacrifício no Santo dos Santos, lá no templo, o sacerdote, né? Designado por Deus para isso. Né? Tanto que eu lembro quando eu li, esse sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele fosse fulminado lá dentro, os outros arrastavam o corpo dele para fora. Né? Porque ninguém mais pode entrar lá. Então foi esse o entendimento que Deus me deu a respeito, né, do matrimônio. Apenas o marido reconhecido por Deus, né, abençoado por Deus, reconhecido pela igreja, né, no casamento, tendo recebido o sacramento, né, do matrimônio, pode entrar no Santo dos Santos e ali ofertar o sacrifício a Deus. Então é por amor a Deus, não é por simples satisfação e prazer. Né? É para a maior glória de Deus. E com isso, co-participantes com Ele na criação de um outro ser. Então, por essa graça que Deus me deu nesse entendimento tão profundo, não sequer, né, cogita passar pela minha cabeça. Claro, continuo sendo homem, continuo tendo, né, minha apreciação por mulher, óbvio, mas o domínio, né, ter o domínio sobre. É até o propósito da divina vontade, o chamado de Deus à criatura, ao propósito para o qual fomos criados, a viver a vontade de Deus, né? O sonho, o plano de Deus, e não mais o nosso gosto, os nossos interesses. Tá, enfim, Nossa Senhora continua. Ainda falta esclarecer um último ponto aqui a respeito, né, dessa situação que eu relatei lá no processo. E aí pensamos, né, vamos arquivar então o processo, não vamos falar. Apesar que eu acho que eu concluí, né, a respeito de viver o purgatório em vida. Ou seja, sofrer as consequências de nossos pecados. Então, nessa situação, e bem como também na situação das dívidas, cuja qual estavam todas no meu nome, eu saí de casa trazendo essa dívida, 5 empréstimos, mais cartão de crédito, mais 3 cartões de crédito estourado, cuja qual, né, enfiamos em dívida para concluir a construção da casa. Pois bem, eu saí, os deixei, né, lá com uma casa terminada, e Deus providenciou esse lugar aqui para eu ficar. Como disse, nem aluguel não pago. Enfim, a gente vai vendo o cuidado de Deus, né? E reconhecendo que assim, não é para prazeres terrenos que estamos aqui. Esse mundo não é um passeio turístico, não é um parque, um circo, né? Onde vamos prosperar financeiramente e alcançar todos os nossos anseios. Não, o que Jesus disse, meu reino não é deste mundo.
Neste mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Não é para esta vida que temos que viver unicamente. Porque se assim eu pensasse, estivesse convicto dessa mentira, eu lá teria permanecido. Acabei de construir uma bela casa, tenho meu filho, meu comércio, vamos seguir em frente. Vamos ignorar tudo isso aqui, Vamos ignorar a parte ruim e vamos ficar aqui com o que nos é conveniente. Vamos viver aqui na conveniência. Então, portanto, eu digo, era um casamento que mais desonrava a Deus, desonrando o sacramento, que proporcionando a maior glória de Deus. Tanto que fora reconhecido como aceito os meus argumentos, porque não foi concluído ainda. Como disse, deve de ter a assinatura dela, o reconhecimento dela. E que também fica para ela, na liberdade dela, em assinar ou não. Mas continuando, contando tudo isso para manifestar aqui, os passos da divina vontade na minha vida, às vezes em que eu tenho correspondido, às vezes também que eu não compreendi e, portanto, voltei à minha vontade humana, paralisando aqui todo o caminho que Deus quer fazer. Motivo esse pela qual estou aqui refazendo os 31 dias com Maria, mas agora já no canal aqui, convidando as pessoas para participarmos do grupo e conhecermos juntos os escritos do Livro do Céu, a Divina Vontade, e seguirmos juntos nessa caminhada de divinização, o terceiro Fiat, o retornar à ordem, ao propósito a qual fomos criados. A retomar lá de onde Adão parou. Ele que rejeitou, nós agora com esse conhecimento abraçamos. Abraçamos com todas as forças porque conhecemos já a tragédia que é a nossa vontade humana, o viver da nossa própria cabeça. Então, continuando aqui, a lição de Nossa Senhora. Então eu suspiro tanto que saibam como ela, a divina vontade que produziu tantos maravilhosos privilégios e efeitos em mim, para fazer o céu e a terra se maravilharem. Até aqui, onde os anjos ficam estupefatos. Onde os anjos, céu e terra se maravilham. Porque até o que se deu. As pessoas me encontravam depois. Não sou eu não, sou grande coisa não, é a divina vontade. Se foi tudo a divina vontade na vida de Nossa Senhora, quanto mais na minha vida, Que as pessoas me encontravam e diziam, nossa, mas parecia que vocês se davam tão bem, Eu fiquei admirado com a sua atitude, o seu proceder, porque, rapaz, vocês acabaram de construir uma casa, você abandonou tudo, largou tudo e foi embora. Você é maluco, Outros, mais louco ainda. Se eu fosse você, eu entrava com uma máquina e jogava tudo no chão. Foi você que construiu isso aí. Não. Isso aí não é nada. É até um dever meu, que eu tenho um filho. Então ficou lá a casa para ele, pago a pensão, cuja qual ela também estipulou o valor. Outra coisa, ganhei o processo de divórcio, no grupo da Divina Vontade que temos, uma advogada lá, se predispôs, por vontade de Deus também a arcar com todo o trabalho de divórcio. Cuidou de toda a papelada para mim. Que Deus a abençoe muito. Que a ajude, que também, está ela lutando para viver na Divina Vontade. Então a gente vai seguindo. Porque Deus nos livre de pensar, e até os que se achegam depois, agora eu estou na Divina Vontade e nada me acontece. A minha vida será um mar de rosas. De fato, não tenho que reclamar. Se algo não vai bem, a culpa é inteiramente minha. Totalmente minha. É falta de correspondência da minha parte.
Porque tudo nos foi dado, tudo nos é dado. Se correspondermos, né? Se permanecermos na divina vontade, no Fiat, correspondendo. Mas não significa que não terá dificuldade. Até aqui, nesse primeiro momento, vamos viver o purgatório na vida, porque temos de ordenar as coisas, né? Colocar as coisas em ordem, né? E preencher os espaços vazios do amor a Deus na nossa alma, né? O purgatório é isso, preencher os vazios do amor em nossa alma, tirar o amor à terra, as coisas da terra, e preencher com o amor a Deus, né? E a partir daí vivermos o divino querer. Mas com ressignificado em cada coisa, né? Em cada situação, né? Vemos a vida de Nossa Senhora, foi a mulher que mais sofreu na face da terra. E, no entanto, é a mais feliz que já existiu, né, em toda a história da humanidade. Então é uma troca que fazemos, que só vivendo, né, para saber. É só vivendo essa realidade para, né, aqui gozar das felicidades, dos contentamentos de Deus. E que não tem proporção a nada que venhamos a conquistar de material, né, de seja lá o que for, nessa terra. Então, enfim, vamos dar continuidade. Como Nossa Senhora diz, divina vontade produziu em mim tantos maravilhosos privilégios e efeitos de fazer céu e terra se maravilharem. É bem isso. De fazer céu e terra se maravilharem. Porque verão em nós não mérito nosso, né? Na divina vontade não abrimos mão até de méritos que eu possa alcançar, não. Vivemos com os méritos de Jesus, né? É tudo a divina vontade, como Nossa Senhora acaba de dizer. Tudo em mim foi a divina vontade. E ela segue dizendo: agora escutem-me, queridos filhos. Como o Ser Supremo me pediu a minha vontade humana, explicando-me o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura. Aqui, ó. Nossa Senhora teve o conhecimento do grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura. Teve porque ela viu, né, o desfecho da vida de Adão e Eva e o mal que se acarretou a toda a humanidade. Ela soube, né, explicando-me o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura, pois põe tudo em perigo. Que a vontade humana é a chave do inferno. Ela põe tudo em perigo, desconfia de tudo, reclama de tudo, né? Questiona tudo, questiona a Deus, né? Até as obras mais bonitas do mundo, que põe tudo em perigo, até as obras mais bonitas do mundo. É a chave do inferno. E aqui lembrando também um esclarecimento a respeito, né, aqui, ó, da santidade da virtude, das virtudes, e a santidade divina, a diferença, né? O como eu vivia antes de conhecer a divina vontade no meu casamento e a postura que eu adquiri depois. Santidade das virtudes, aceitar viver, né, toda essa cruz para a salvação de minha alma, na intenção de que todo esse sacrifício fosse promover uma graça, né, de conversão na vida dela. Só que como no próprio livro do céu vai dizer, né, Jesus isenta Luísa da vida de vítima, do estado de vítima, porque ele tinha que castigar as criaturas, porque do contrário, ao invés de melhorar, elas se tornam ainda pior. Então elas têm que sofrer na carne para, né, ver se muda de vida. E até foi isso. Enquanto eu buscava a minha salvação, talvez eu alcançasse a minha salvação com o ato que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu trilhava um caminho de condenação para ela, porque estava cômodo. Mudar para quê? Por que mudar? Tá bom assim. Então, a decisão de sair foi até para isso, para ela carregar a cruz dela
e trilhar ela o caminho, a via de salvação para a alma dela. Entende? Entende como são entendimentos diferentes? Né? O que a gente visa pela via de virtude é diferente da própria vontade de Deus. Né? Que eu deixo de ser egoísta e não busco a minha salvação, mas eu busco a salvação dos outros, dos demais. Né? Eu não quero o céu para mim, eu quero o céu para todos. Né? Passamos a pensar com os pensamentos divinos, a vontade de Deus. Né? É egoísmo, e se é um ato de egoísmo, eu estou buscando o céu só para mim, minha esposa que se lasque, eu vou cuidar, né, de mim, salvar a minha alma, já que ela não quer. Mas não é assim. Né? A gente deixa o outro, e aí o outro, ao estar a sós com Deus, né, Deus trabalhará no coração desse outro. Agora, enquanto eu estava lá, não tinha porquê, né? Não tinha porquê buscar. Tanto é que nem a missa ela não ia, não frequentava, né, os sacramentos, não via necessidade de, né, nada. Agora não. Agora ela reza, ela ouve palestras, ela escuta música, né, católica, ela busca uma vida de oração, né? Então, continuando, a criatura, com a sua vontade, Nossa Senhora vai dizer, a criatura com a sua vontade humana é toda oscilação. É fraca, inconstante, desordenada. Aqui, ó. E isto porque Deus, ao criá-lo, criou unido, como na natureza, com sua vontade divina. De modo que tinha que ser força, né? A divina vontade tinha que ser a nossa força, o primeiro movimento, o suporte, o alimento, a vida da vontade humana. Não fomos criados para ter uma vontade separada da de Deus. Assim, ao não darmos vida à vontade, à divina vontade na nossa, rejeitamos os bens recebidos de Deus na criação e os direitos recebidos na natureza no ato em que fomos criados. O pecado de Adão, que se estende a toda a humanidade, nós o que estamos vivendo. Não é culpa de Adão apenas. Todos nós vivemos com essa vontade separada. Conscientemente, quem renuncia a si mesmo, a sua vontade para viver a vontade de Deus? Ninguém. Ela só faz quando lhe é conveniente. Né? Quando lhe é agradável. Não era para vivermos assim, né? O nosso querer, mas em tudo o querer divino. Que é aqui, ó. Assim, ao não darmos vida à divina vontade na nossa, rejeitamos os bens recebidos de Deus na criação e os direitos recebidos na natureza, no ato em que fomos criados. Quão bem entendi a ofensa grave que é feita a Deus e os males que movem sobre a criatura. Eu tive tanto horror e medo de fazer a minha vontade, o que eu temia com razão, porque até mesmo Adão foi criado por Deus, inocente, puro, santo, imaculado, né? E ainda fazendo sua vontade, enquanto os males ele e todas as gerações não caíram? Pois é, né? Portanto, eu, sua mãe, tomada pelo terror e mais pelo amor ao meu Criador, né, de corresponder a Ele, né, de não o desonrar, de não o ofender, né, tomada pelo terror e mais ainda pelo amor ao meu Criador, né, que eu já de reparar as culpas de Adão e Eva, jurei nunca fazer a minha vontade, e para ter mais certeza e atestar melhor meu sacrifício àquele que me deu tantas graças e privilégios, tomei esta minha vontade humana e a amarrei aos pés do trono divino, em contínua homenagem ao amor e sacrifício, jurando nunca me servir, nem mesmo por um único momento, da minha vida, de minha vontade, mas sempre da vontade de Deus.
Viver só a vontade de Deus. Como foi dito, né? A vontade humana só existe, só habita em nós, só existe enquanto estamos vivos nessa terra. Que até, de fato, o livro do céu vai dizer, só entra no céu o amor e a vontade de Deus. Né? Por isso o purgatório, para encher os espaços vazios da nossa alma com o amor de Deus. Né? Tudo que vivemos apegados em vida, né? Aquela coisa que amamos com estima absurda, né? Roubando a glória de Deus, né? Roubando, como é dita a palavra, a estima que tínhamos que dar a Deus, damos às coisas, a pessoas, às situações, ao dinheiro, né? Mas diante da nossa morte, ao romper com essa vontade, abraçarmos a misericórdia de Deus, vamos ao purgatório para tirar esses falsos amores e preencher só com o amor de Deus, pois só depois desse processo podemos, né, ascender à bem-aventurança, gozar a divina presença de Deus. Se assim o é, diante desses conhecimentos, já viver essa realidade hoje, agora, em vida, né? Atirar todo o amor falso que está em nós e vivermos o amor divino, a vontade divina. Preencher esses vazios em vida. A viver o purgatório na terra, mas já também em vida. Viver o paraíso, a bem-aventurança em vida. Né? O cumprimento do Pai Nosso, né? O que rezamos, o que Jesus nos ensinou a rezar. O que se pede no Pai Nosso. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é no céu. No céu só habita a vontade de Deus e o amor de Deus. É a vida dos bem-aventurados. Né? Não há outra vontade. Não há outra vontade, somente a vontade de Deus. E não tem questionamentos. Não tem ali um desejo de fazer a própria vontade, não. Os bem-aventurados ali já estão completos, transbordantes do amor de Deus. Não quer se servir da sua vontade, mas nunca. Né? Por quê? Isso é algo impensável. Então Nossa Senhora vem nos trazer essa realidade para já vivermos a bem-aventurança em vida. A viver, a começar a nossa eternidade aqui hoje já em vida. Que é o que foi dito, né? A gente perde a nossa vontade humana quando morremos. Mas se desde já decidimos aqui, como Nossa Senhora, entregar a nossa vontade a Deus, é como se já tivéssemos morrido. E de fato, né? Eu já não vivo mais para esta terra, para este mundo, para as coisas daqui. Né? Portanto, o que vier, né? Como diz São Paulo, viver é Cristo e morrer é ganho. Né? Enquanto eu estou aqui, eu vivo para a maior glória de Deus. E quando morrer é ganho, né? Porque eu estarei, né, mais intimamente unido a Ele. Como numa outra parte vai dizer, né? Aqui somos moradas de Deus. Nos constituímos moradas de Deus. E depois Deus se torna a nossa morada. Né? Vamos apenas trocar, né, de pavimento. Então, o ser para Deus aqui, né, essa morada de Deus, essa hóstia viva, formar para Ele um paraíso na terra, não por mérito próprio, mas com a divina vontade. Ser para Ele esse paraíso na terra. Então, já morrer para nós mesmos, a Ele não ter que disputar no nosso coração outros amores, outros deuses, né? Altares que construímos de idólatras, né? A idolatria do próprio eu, a idolatria do dinheiro, a idolatria dos prazeres, né? A idolatria do ter coisas, né? Quantos deuses, quantos ídolos a nossa vontade humana, né, levanta. E diante desses conhecimentos do livro do céu, a partir aqui dos 31 dias com Maria, consagrando, entregando a nossa vontade humana,
né, aos cuidados de Deus, né, assim como ela, amarrando a nossa vontade aos pés do trono de Deus, nesse contínuo oferecimento de amor e sacrifício, tomarmos como deveria ser, como vida, a nossa vontade, a vontade de Deus, né, da nossa vontade sozinha, né, distância. Não quero sequer dar mais uma fibra de vida a ela, porque, como ela disse, o que é a vontade humana? É toda oscilação, é fraca, é inconstante, é desordenada. Né? É o que fez de Adão a chacota de toda a criação. Né? Porque toda a criação está no seu posto, está na sua ordem. Apenas o homem é essa nota distoante, né? É essa corda desalinhada, né? Desafinada, melhor dizendo. É essa nota discordante, é essa corda, né? Do violão, desafinada. Né, cuja qual somente a divina vontade, somente os conhecimentos do livro do céu a pode afinar segundo a vontade de Deus, segundo o gosto de Deus. Ou seja, só Deus, só renunciando de vez a nossa vontade para viver a vontade dele. Então, assim, uma situação que eu vivi também, né, há um pouco tempo atrás, diante de toda essa realidade que eu testemunhei aqui, eu comecei então a trabalhar, né, dado momento a trabalhar feito louco. Né, eu estava fazendo extra em 3 padarias. Né, eu estava com o meu trabalho fixo e fazendo extra em 2 lugares. E aí me apareceu um terceiro lugar. Ou seja, estava trabalhando em 4 lugares. Né, porque eu tenho que levantar. Eu aqui, ó, ao grande mal da vontade humana, né? Eu tinha que trabalhar mais para levantar um dinheiro e recomeçar a minha vida, né? Reconstruir a minha vida materialmente, né? Como se a prioridade fosse essa, né? Jesus havia me tirado de um cativeiro e eu, né, a minha vontade humana estava me conduzindo a retornar, né, a construir um outro. Inclusive eu estava aqui agora, né, gravando esse áudio, esse vídeo, e a pessoa acabou de me mandar uma mensagem perguntando que dia que eu posso ir lá fazer um extra para ela. Né? E já digo logo, né, não posso mais. Né? Claro que eu não vou dar para ela, né, toda a notícia, mas eu não posso mais. Eu tenho outras prioridades, como eu digo em outros momentos. Eu tenho outras prioridades, já não é mais essa vida. Né? Já não é mais o centro, a conquistas de coisas neste mundo. O que eu tiver de fazer, eu tenho que fazer com o salário que eu ganho. Né? Tem outro momento, eu falei em outro dia, né? Temos que servir das coisas deste mundo como se não as tivéssemos. Como eu acabei de dizer, né? Dando a nossa vontade para Deus, já morremos. Morremos para a vida aqui terrena. Né? Vivemos suspensos em Deus. Então, enfim, diante de toda essa realidade, eu peguei e dispensei lá, né, os extras que eu tinha. Esse que acabou de me conectar aqui era um deles, que eu acabei também de dispensar, né? Que eu não vivo mais para essas coisas. Né? Ah, mas por caridade a pessoa não tem outra pessoa que possa fazer. Aí nesse ponto, como eu posso dizer, eu não sou o salvador da pátria. Né? Eu não posso, né, ir socorrer todo mundo. Né? Ah, e o sofrimento que ela vai padecer lá porque chama outra pessoa e a pessoa não sabe fazer e tal. Né? Não vivo mais para este mundo. Né? O que eu posso fazer é pedir a Deus que encontre um outro alguém. Né? As pessoas reclamam tanto que não tem trabalho, né? Enfim, as pessoas também não têm a credibilidade, né? Não recebem a credibilidade do outro, né? Por não conhecer. Mas enfim, é toda uma situação de castigo, de expiação. Né? Diz que Deus não castiga ninguém. Né?
Enfim, fugindo aqui do assunto, até me perdi já. Sim, foi a titubeada que eu dei na divina vontade, querendo, né? Não com o poder, com a graça, a vontade divina, alcançar as coisas, segundo o querer de Deus. Mas quis, num momento ali, alcançar com minha própria força, com o meu próprio trabalho, com o meu próprio suor. Né? Aqui, ó, a virtude, a vontade humana. Né? Porque é lícito. Né? Eu vou trabalhar honestamente. Só que com 4 empregos, em que momento eu vou me dedicar a Deus? Né? Em que momento eu vou me recolher em oração com Deus? É claro que eu faço isso trabalhando, né? Faço isso em todos os atos da minha vida, mas não, Deus não está sendo a prioridade nessa situação. Porque eu estou buscando com a minha própria força, eu estou trabalhando em 4 lugares, estou me matando de trabalhar para alcançar algo. Se eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, semana que vem, para gozar de tudo isso. Que é até uma coisa, né, que acontece, a pessoa já está de idade, ela hoje está preocupada com o corpo, né, em ter um corpinho bonito, não só de idade, tá geral. Né? Aqui a idolatria do eu. Tem que ter um corpo perfeito, eu gasto uma nota, né, com cirurgia, com isso e aquilo, para me ter um corpo maravilhoso e saúde e tal, né? Eu quero saúde e tal, mas e a alma? E a intimidade com Deus? Né? Toda essa vontade só existe, só há enquanto estamos em vida. E aí, enquanto em vida, na nossa livre vontade e escolha, escolhemos outros amores, a nos encher de outras coisas. Deus entra onde? Ah, quando eu morrer a gente vê o que faz. É? Se fomos criados para viver unidos, fundidos à vontade de Deus, e eu vivo uma vontade separada de Deus, né? Rejeitando todos as investidas de Deus para se unir a mim. Quando chegar ao fim dessa caminhada, o que vai ser? Vamos esperar para depois, vamos deixar para amanhã, chega na hora a gente resolve. Que amor é esse? Ou então eu recorro a Deus só numa dificuldade. Que amor é esse? Né? É o interesse, é a vida na vontade humana. Vontade humana esta, né? Apelidada por chave do inferno. Então, diante dessas verdades, diante desses conhecimentos, já vivemos, já renunciamos esta vida. Né? Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me segue. Não se trata só de viver os mandamentos. Não se trata só de viver uma vida de virtude. Mas aqui de cumprir o propósito, a finalidade a que fomos criados. A viver já o paraíso na terra, a ser já um paraíso na terra para Deus. A ele poder dizer, de nós, este é meu filho amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. A sermos para Jesus o que Jesus foi para o Pai. A vida, a humanidade de Cristo não foi por acaso, não foi só para expiar os nossos pecados, é reparar, nos redimir. A humanidade de Cristo foi para nos trazer a divina vontade, o como viver da vontade do Pai. Aquilo que ele disse, eis que venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade, não a minha. O mesmo rumo aqui que Nossa Senhora deu à vida dela, que não foi dela, que foi lá, amarrada aos pés do trono de Deus e a divina vontade é quem veio viver nela. Como ele narra também no outro. Não se faça, ó Pai, a minha vontade, mas a tua. No ápice da dor, no ápice do sofrimento, ele diz, não se faça a minha, mas a vossa vontade. Sofrimento esse que não era por conta ali dos flagelos, da iminência de morte que ele estava. Não, é óbvio que não. Que muitas vezes a pessoa pode pensar isso. Ah, Jesus sentiu medo, sentiu. Sentiu.
Mas ao mesmo tempo ele disse a Pedro, né? Ah, vou fugir agora, se foi para esta hora, justamente para esta hora que eu vim. Né? Ele sentiu tudo que a criatura humana sente. Né? Para podermos, com a força dele, também vencermos a nossa vontade humana, o mundo, o demônio. Mas o que levou ele a dizer, né? Seja feita a sua vontade, não a minha. Como disse, não foi o medo da morte, né? Mas sim porque ele viu diante da morte dele, do sangue dele derramado, quantos rejeitariam, né? Quantos pisariam o teu sangue, né? Quantas almas caindo no inferno ao rejeitar o sacrifício dele, né? A viver as palavras, né, da serpente, do diabo, né? Não servirei, né? Não servirei. Né? Por isso ele dizia, né? Afasta, ó Pai, de mim este cálice. Somente por isso. Ele não estava com medo da cruz. Ele não estava com receio, né, da morte, tudo que estava por vir ali. Mas sim pelos quantos Jesus não pensava nele mesmo. Jesus não tinha a vontade humana dele separada de Deus. A vontade dele era a vontade de Deus. Ele era o próprio Deus. Ele era a própria divina vontade ali encarnada, a palavra de Deus. Né? Ele vivia pelos outros, né? Para a glória do Pai e pela salvação das almas. E o que não pôde ele falar enquanto, né, na humanidade dele aqui, a divina vontade, para nos trazer, nos devolver este dom tão grandioso, né, a vida dele. Né, e Nossa Senhora agora vem nos trazer, né, 2000 anos depois, já há 100 anos sobre a Terra, essas verdades, os conhecimentos do divino querer, né, que nos convida a viver, né, a sermos também, por graça, o que Deus é por natureza, assim como o Fiat fez com ela. Né? Ela como mãe e nós agora, né, na condição de filhos. Estes são meus filhos amados a quem eu ponho todo o meu agrado. Por quê? Porque vivem com a minha vontade. Né? Sou eu a viver neles. Assim como se deu a Jesus. Né? Que na sua humanidade era um véu para o divino. Era um véu ao divino. Né? O rosto humano de Deus e o rosto divino de Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então Nossa Senhora continua: meus filhos, talvez não pareça grande para vocês meu sacrifício, viver sem minha vontade. E eu lhes digo que não há sacrifício semelhante ao meu. Na verdade, todos os outros sacrifícios de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras, comparados ao meu. Sacrificar-se um dia, agora sim e agora não, é fácil, mas sacrificar-se a todo momento, em todo ato, até mesmo no bem que se quer fazer para a vida, sem nunca dar vida à própria vontade, é o sacrifício do sacrifício. É o maior certificado que se pode oferecer. É o amor mais puro, atraído pela mesma vontade divina, que pode ser oferecido ao nosso Criador. Você fazer ora sim, ora não, fácil. Mas a todo momento, em cada ato, né, somos inclinados a buscar consolações, a buscar satisfações. Né? Seja lícita, seja ilícita, seja pecaminosa, né? Somos inclinados a buscar consolações, satisfações, né? Ah, eu vou me dar ao luxo de fazer isso ou aquilo, vou me dar o prazer disso e daquilo. Né? Ou até mesmo, né, cair na sedução da vontade humana. Ah, você já fez, né, seu vídeo, você já fez o seu trabalho, suas orações diárias, agora vamos dar uma volta, né? Vamos nos entreter aqui. É sermos essa vida contínua para Deus, a viver com a vontade de Deus, não dar voz nem vez à nossa humana vontade mais.
né? A não viver essa triste condição que se vive, né? Sem esses conhecimentos, em que eu comungo e Jesus permanece ali em mim por 15, 20 minutos e tem que voltar já para o sacrário. Ele não pode permanecer comigo. Não porque ele não quer, porque não pode, mas porque eu vou me ocupar de outras coisas, eu me esqueço dele. Né? Eu não estou aqui nessa intenção de viver na vontade de Deus. Eu tenho atos, né? Eu tenho momentos na vontade de Deus. Momentos em que eu realizo um ato divino, em que eu correspondo ao amor de Deus. Que é a diferença entre viver na divina vontade e fazer a divina vontade. Deus quer fazer morada permanente em nós, mas com a nossa total consciência disso. Em cada coisa que eu vou fazer, em que eu realizo, o meu pensamento tem que estar nele. O que vamos fazer juntos hoje? Só que não ser só uma oração bonita que eu faço de manhã, eu viver de modo integral nessa intenção. E estar atento aos acontecimentos à minha volta, a fim de não buscar nunca a minha vontade, os meus interesses, mas a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Eu vejo pela minha vida. Caminha. Dado momento, deixa eu me dar um gostinho aqui. Deixa eu me promover uma recompensa, já que eu estou correspondendo a Deus. Eu vou me dar uma satisfação, uma correspondência. Vou fazer um ato da minha vontade. Não é fácil. Como Nossa Senhora disse, o sacrifício do sacrifício. Como ela disse aqui, o sacrifício de toda a história do mundo podem ser chamados de sombras. Todo e qualquer sacrifício que se realiza no mundo, sem a vontade de Deus, por maior sacrificante que seja, são sombras. São sombras. Diante aqui do martírio dos martírios. O martírio do martírio, porque a vida dos mártires é ali um só momento. Às vezes ele viveu em pecado, às vezes ele acabou de sofrer ali a sua conversão, e naquele gás da conversão ele dá a vida por Jesus e morre ali. Tem a vida terrena ceivada. É um mártir. A vida na divina vontade nos torna mártir contínuo, mártir em vida. Como disse, a gente morre já aqui em vida. Damos a nossa liberdade, a nossa vontade para Deus em vida. E inúmeros serão os testes para manifestarmos a Deus essa adesão à vontade dele e a renúncia da nossa. Testes estes que ele permite, que são bem convincentes, são bem... A vontade humana ela é bem sutil, é o demônio. A vontade humana sem Deus é pior que o demônio. Com um poder de persuasão assim, tremendo, que se você não estiver atento, dedicado aqui aos conhecimentos do livro do céu, a essas verdades, esses conhecimentos divinos, as lições aqui de Nossa Senhora, você cai. Cai porque você se valoriza, você se olha. Você se julga merecedor de tal coisa. Porque eu trabalho, eu mereço. Eu posso fazer uma viagem, eu posso comer esse doce, eu posso fazer isso e aquilo, eu posso. Não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo mal para ninguém. Não quer dizer que diante de uma comida você vai ficar nessa neura. Come, não come, vai, não vai. Mas é ter a divina vontade como centro da vida. E ao longo do caminhar por esses conhecimentos, vamos
né, aprendendo. Né? Na oração dizemos, dá-me, ó Mãe, um gole da divina vontade à minha alma. Não somos capazes de reter tudo de uma vez só. Vivemos até aqui na nossa vontade humana. Não vai ser do dia para a noite que tudo vai, né, mudar. Até tem situações que vai aí anos para sanar, né? Por exemplo, a pessoa não é casada na igreja, vive amigada, amaciada com alguém. Você não vai simplesmente chegar, né, amanhã ou daqui a pouco para a pessoa e falar, olha, vamos marcar o casamento. Vamos marcar o casamento porque eu estou conhecendo umas verdades de Deus e precisamos ordenar a nossa vida. Né? A intenção é boa, mas a outra pessoa não está na mesma vibe que você, né? Não está com as mesmas intenções, não está recebendo os mesmos conhecimentos e nem na mesma proporção. Então, peraí, né? Vamos passo a passo. Né? Vamos devagar. Jesus vê a nossa intenção e tem paciência. Né? Não dá para abraçar o mundo. Né? Vamos fazendo uma coisa de cada vez. Amadurecendo toda essa ideia, toda essa verdade, a fim de que ela seja carne em nós e tenhamos, né, a desenvoltura divina para lidar com as situações. Né? Não querendo aqui fazer do jeitinho brasileiro, né, mas segundo a vontade de Deus. Tomando dele, né, o proceder, o como agir, né, para ordenar a nossa vida. Então é como Nossa Senhora diz, é o martírio dos martírios, sacrifício do sacrifício, que vamos vivenciar também na nossa vida. Ela viveu, né, e vamos também nós, né, vivenciar. Né, esperando as demoras do outro, as incompreensões, os questionamentos, mas sem se deixar mais levar pela vontade humana. Nossa, o fulano agora só reza, só fica dentro de casa rezando. Não, eu cumpro com os meus afazeres, meu dever de ofício está sendo feito. Eu saio, eu trabalho, eu saio para andar de bicicleta com meu filho, a gente vai à missa. Nossa, mas você só sai para ir à missa? Eu não tenho interesse nenhum em passear em shopping. Como diz, a gente sai para andar de bicicleta na natureza, curtir a natureza. Não tem interesse nenhum, pretensão nenhuma em ir em shopping, em ir aqui, dali. Né? Como disse, já não vivemos mais para este mundo, para nos dar satisfações humanas terrenas. Ah, vai conhecer alguém, eu já conheci, quando tem que conhecer, eu já estou conhecendo. Né? Que é a Luísa Picarreto, os escritos da Divina Vontade. Então, as pessoas, não, como disse, não têm a mesma visão, estão engessados na vontade humana, então vai criticar, vai discordar, vai te chamar de fanático, de louco, disso, daquilo, mas não vivemos mais a nossa vontade, nem tampouco a vontade dos outros. Né? Porque assim, não querem e também não querem que você vá. Né? É como lá no filminho do Peregrino. Né? Não querem e também não querem que você vá. Porque se você vai, você permanece, você persevera, né? Vai ficar aquela seta, né, no coração deles, né, os incomodando, dizendo que também eles têm que ir, também eles têm que deixar, né, de viver os prazeres deste mundo e buscar Deus. É o que eu dizia ainda há pouco. Né? A pessoa só está preocupada com o corpo, só está preocupada com o financeiro. E agora o que vai ser de nós? Né? Olha o Brasil, a situação que está ficando, né? E o nosso dinheiro, né? E a aposentadoria, e isso e aquilo. Gente, tem pessoas ficando loucas já. Né? Pô, tá ficando louco, tá louco. Não vamos ter mais dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. O que vai ser de nós? Não, gente, vamos para Deus. Tudo isso é até proporcionado, né? Esse presidente que temos, né? Como disse, toda autoridade é instituída por Deus, né? Até aqui, ó, um castigo de Deus para o brasileiro, né? De endeusar uma criatura tão,
né? Então, colher as consequências. Colher a consequência para voltarmos o nosso olhar para aquilo que de fato é divino, né? Voltar o nosso olhar para o céu. Né? É um belo de um castigo brasileiro tudo isso que está acontecendo, a fim de apegarmos mais a Deus, a voltar os nossos olhares para Deus. Né? Veio a pandemia, né? Sofremos aí um flagelo tremendo e parece que nada mudou, parece que piorou, foi mais. Parece que endureceu-se, foi mais o coração, apegou-se mais ainda ao dinheiro, às coisas terrenas. Né? Eu não morri na pandemia, então agora eu vou aproveitar, eu quero viajar, quero conhecer coisas, vou pegar minha aposentadoria agora e vou né, passear, vou curtir a minha vida, porque olha só, estou já com tantos anos, amanhã ou depois eu não estou aqui mais, eu vou aproveitar. Não tem nada para aproveitar aqui, né? Temos é que nos estreitar mais a Deus. Isso aqui já está, né? Deus assim está permitindo para, né, que nos apeguemos a Ele, nos voltemos a Ele. Não a esse temporal, né, esse brevíssimo tempo que temos e que na hora que acabar, acabou. Mas já que buscarmos a felicidade plena, a verdadeira vida em abundância com Ele. Jesus fala no livro do céu que a mentalidade humana, a criatura humana, ela anda de cabeça para baixo, né? Que nem um avestruz, né? Com a cabeça enfiada na terra. E o é de fato, né? A preocupação é, vamos investir em CDBs e isso e naquilo, preparar a minha aposentadoria, já que não vamos aposentar mais. Você não sabe nem se você vai ficar vivo até o ano que vem. Você está preparando a aposentadoria, fazendo um plano aí para daqui 20, 30 anos receber. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Jesus vai dizer, né? Ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Não ajuntai tesouros na terra. Não se sabe nem se vai estar vivo amanhã. Eu vou construir um bunker para me refugiar num tempo. Eu não tenho que me esconder debaixo da terra, eu tenho que ascender aos céus. Né? A proposta da divina vontade é essa, é tornarmos um sol como ele, junto a ele, junto ao sol divino. E não sermos árvores, plantas, enraizados na terra. Né? A não viver só dos benefícios do sol, né? Mas ascendermos a ser um sol divino, um outro Jesus. Como disse, a vontade humana tem a cabeça na terra, presa à terra, porque a vida dela é só aqui. Ela não parte para o céu. Então ela quer gozar, né, de tudo que está aqui, no terreno. Que é o que Deus falou para a serpente, né? Comereis o pó da terra. Então aquele que vive para esta terra é este pó, cuja qual será alimento, né, da serpente. Que é o que diz da vontade humana, a chave do inferno. Né? Se eu vivo só para isso aqui, é aqui que eu vou permanecer, é aqui que eu tenho, né, a minha morada permanente. O mundo passa com suas concupiscências. Né? E junto a ele, tudo que está, né, enraizado nele. As pessoas estão desesperadas. Você está aqui no YouTube, de cada 2 minutos tem alguém anunciando um curso para vender. Fazer curso, já que a faculdade já não é mais aquelas coisas, né? Vamos fazer curso, vamos vender curso. Só se fala em dinheiro, em ganhar dinheiro. Né? E o mais impressionante, né, é ganhar um rio de dinheiro sem trabalhar. Né? As propostas. É um rio de dinheiro que você vai ganhar sem trabalhar, sem esforço nenhum. Né? Aqui, ó, é a inteligência artificial que vai trabalhar para você. Mas até aí, então, tudo bem. Né? Mas aí o tempo que vai me sobrar, tudo é divina vontade. Né? O tempo que vai me sobrar não é para me ir gozar a vida.
né? É para mim me dedicar a Deus, né? É para mim me ocupar das coisas de Deus, né? Tudo é para o bem. É a vontade humana que distorce tudo e põe, né, ao seu bel prazer, né, ao seu serviço, né? Porque é uma vontade separada da vontade de Deus. Então Deus nos cerca continuamente, né, com suas graças, com seus bens, né, e toda a inteligência cedida ao homem para criar coisas, mas para o homem ter tempo para se dedicar a Deus, para ser essa morada divina, para ser essa hóstia viva, essa correspondência contínua a Ele. Mas não, o homem rejeita. Não, eu vou curtir a minha vida, vou. Que eu tenho dinheiro. Tem dinheiro, carro novo, viagens, passeios. Que Deus que nada. Quando eu ficar velho, a gente vê o que faz. Que Deus nos ajude. Que Nossa Senhora nos ilumine, abençoe, né? E difunda, né, o orvalho benéfico nas mentes das criaturas a fim de iluminar, né, essas consciências, essas mentes tão engessadas, tão enterradas na terra. Que, continuando com Nossa Senhora, este sacrifício é tão grande que Deus não pode pedir mais nada à criatura. É tão grande que Deus não pode pedir mais nada da criatura. Nem pode descobrir como pode se sacrificar mais por seu Deus. É grande. Tá lembrando um outro detalhe aqui que faltou, né, para fechar aqui, né, a respeito da nulidade do casamento. Então eu entrei em contato com o pessoal e passei para eles, né, o que me passou pela cabeça, né, que é a vontade humana, né? Eu vou seguir com o processo, mas vai chegar nas mãos delas e ela vai descobrir coisas lá que até então ela não sabia, né? Pode se voltar contra mim, não me permitindo ver o menino, né? Querer se vingar de alguma forma, né? Me processar por calúnia, defamação, alguma coisa, sei lá, né? Que pode passar na cabeça dela. E aí eles até me responderam, né? Bom, né? Como foi as palavras? É meio que, bom, daqui pra frente a gente assume, né? Em relação a ela lá, a gente resolve. Ou seja, né? É Deus quem vai tomar a frente. É Deus é quem vai, né, a iluminar, né, a instruir, claro, na liberdade dela, mas não cabe a mim criar expectativa do que ela, da forma que ela pode ou não reagir, né? Pode ser que Deus toque no coração dela nem sequer ter o interesse em ler o processo, né? Corra o olho ali por cima, mais ou menos, e assine. Pode ser que não, né? Pode ser tanta coisa, mas em tudo abandonamos a Deus, aos cuidados de Deus, né? Cabe a nós dar o passo e é Deus é quem coloca a mão embaixo, né? Como foi quando eu saí de casa, né? Independente de qualquer coisa, tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas, né? Encerrando aqui esse assunto. Entende? É esse abandono, é esse sacrifício do sacrifício, o não dar vida à nossa vontade. A perturbação entra em nós quando pensamos com a nossa própria cabeça, né? Ah, mas ela vai se revoltar, ela vai quebrar tudo, vai isso, vai aquilo. A gente ata as mãos de Deus quando agimos assim, né? Ou seja, já decidimos no nosso coração como vai ser. Então, limita Deus agir na nossa vida, né? Não porque Deus não tem poder, mas porque eu não permito. Eu não dou a liberação, né? Eu não dou a liberação para Deus agir. Eu não digo o fiat, né? Eu não tenho a atitude de Nossa Senhora, né? Quando disse ao anjo, né? Como se dará isso? Né? Como se dará isso? Mas não com dúvida, não com medo, com a desconfiança de Deus, mas sim na intenção de conhecer a forma de Deus trabalhar, né? E nesse conhecer, né, o fiat. Fiat seja feita a vossa vontade, ó Deus, e não a minha. Então, seguindo com a lição de Nossa Senhora, né? Agora, meus queridos filhos,
Como eu fiz um presente da minha vontade a meu Criador, me senti triunfante no teste desejado por mim e Deus. Aqui. E se sentiu triunfante na minha vontade humana. O divino querer triunfou na vida de Nossa Senhora. Que com esses conhecimentos quer a divina vontade também triunfar, também em nós, nos testes que ela nos trará. Nossa Senhora passou por um único teste, sendo ela Virgem, Santa, pura, imaculada. Nós, com toda a realidade de pecado que já vivemos, quantos testes, Deus assim quiser nos enviar, para o nosso crescimento, a nossa renúncia de nós mesmos, a nossa adesão à vida divina. Quantos testes assim Ele quiser nos enviar, que assim o seja, que assim o faça, para a sua maior honra e glória e para a divinização, a santificação, a salvação das criaturas. Continuando aqui com a lição de Nossa Senhora, Deus esperou pelo meu julgamento, isto é, uma alma que viveu sem vontade, para ajustar os fósforos da raça humana, e para posar como misericórdia e misericórdia. Portanto, estou ansiosa para contar a história de que a vontade divina fez após o triunfo do teste. E agora uma palavra para vocês, meus filhos, e vocês saibam como eu suspirei ao ver vocês viverem sem as suas vontades próprias. Só Nossa Senhora viveu sem a vontade própria. Ela que nunca disse não a Deus, somente sim a Ele, Até reparando por Adão e Eva, que não correspondeu. Ela, essa reparadora por excelência, ela e Jesus. E até algo interessante, porque Adão deixou a vontade divina para viver a vontade dele. Jesus e Maria não viveram suas vontades, para viver a vontade de Deus, a reparar, pelo gênero humano. Pois bem, agora Jesus queria um novo Adão. Nossa Senhora era imaculada, Jesus era Deus, portanto não serve como posso dizer, Jesus era Deus e Nossa Senhora era imaculada, era por graça o que Deus era por natureza. Então precisava de uma criatura com o gênero de pecado. Como Adão largou a vontade divina para viver a própria vontade, agora Jesus queria uma reparação da parte da criatura em direção a isso. Alguém com o germe de pecado que livremente deixasse a sua vontade, abandonasse a sua vontade para viver a divina vontade. E aí, como óbvio, seja homem, seja mulher, precisava de uma criatura. E assim ele encontrou essa criatura, a Luísa Picarreta. E a partir dela, todo o gênero humano posteriormente agora pode viver essa vida a partir desses conhecimentos, dessas verdades. Como disse, a tornarmos esse paraíso de Deus na Terra. Deus não ter mais que competir com outros deuses na nossa alma. Deus não ter que competir com os ídolos do eu que idolatramos. Mas ser somente Ele a reinar. A vivermos, como disse, o cumprimento do Pai Nosso, o paraíso na Terra, o jardim do Éden, o coração do homem, habitado apenas por Deus, habitado apenas pela a graça de Deus, o divino querer, sem mais a obscuridade da vontade humana, as densas trevas da vontade humana. Sem mais, cessou, acabou. O pecado foi varrido da face da terra. O triunfo do divino querer. O que mais foi dito é que Jesus diz, o maior de todos os milagres, que a criatura viva da divina vontade. O maior de todos os milagres. Contudo, também é o cumprimento, de todo o seu projeto. Criação, redenção e santificação.
O retorno à ordem, ao propósito a que fomos criados. Deus pode, né? Aqui, ó, o céu na terra. Antes, Deus olhava com repugnância, né, para as criaturas. Depois que veio Jesus, depois que veio Maria, o céu se abriu de novo. E agora, 2000 anos depois, né, o céu vem fazer morada na terra, onde a qual, né, muita coisa mudou depois da Luísa, depois que o Fiat foi derramado de volta, né, depois que o Fiat desceu, que ela viveu na divina vontade. Até uma realidade, né, que foi passado a ter missas diárias, né, até uma iluminação que tivemos esses dias, né, que das pessoas que comungam diariamente. Né? O pessoal da missa diária vivem, de certa forma, essa divina vontade, mas, como disse, naquele momento, né, os 15, 20 minutos que Jesus Eucarístico está, né, em corpo, alma, sangue e divindade, né, nela. Aí, consumada as espécies, né, absorvida pelo organismo, Jesus retorna ao sacrário para tornar-se vida de novo na criatura no dia seguinte, na próxima comunhão. Então, de certa forma, já é a vida na divina vontade naquele momento em que Jesus está, né? Tomou ela por vida. Né? Então, se serve dos braços, das mãos, da batida do coração, dos olhos, ouvidos, da boca, né? Os pensamentos, está tudo ali, né? Em posse dele. E a vida na divina vontade, o conhecimento dessas verdades, é essa atitude em ato contínuo. Né? Do nascer ao pôr do sol, do acordar ao deitar-se para dormir à noite. E na divina vontade até mesmo o nosso repouso, sendo o que é na divina vontade, né? É tudo ato de reparação, é tudo para a maior glória de Deus, até quando dormimos ou estamos reparando, né? Pelo descanso que ele não teve na humanidade dele. Então ele repousa em nós, né? A intenção dele é repousar continuamente. Né, sem nunca nos deixarmos perturbar pela vontade humana, pelos acontecimentos externos, mas em tudo ver a Deus. É algo assim como Jesus diz, né? É o maior de todos os milagres. Ao mesmo tempo que é o maior de todos os sacrifícios, é também o maior de todos os milagres, o maior de todos os contentamentos. É esquecer de fato a satisfação que o humano pode nos proporcionar e nos apegar aqui ao divino. Né? A satisfação, dar satisfação a Deus. O viver pro amor, pelo amor, para Ele. Como Nossa Senhora fez, não buscou nada para si. Apenas amou, sem esperar nada em troca. E diante disso, o que a vontade humana deu a ela? A vontade humana das criaturas deu a ela, né? As espadas de dores, né? Uma espada transpassará o seu coração. Ou seja, por amor a Deus e pela salvação das almas. Nossa Senhora se deixa servir-se de escada para que as criaturas alcancem o seu divino Filho. E assim os filhos da divina vontade se servirão de escada para que os irmãos alcancem a Deus. Alcance, viva essas verdades. Então, larga-se tudo para se dedicar aqui ao divino querer, que é o que Deus mais anseia, que sejam essas verdades conhecidas, amadas e vividas, para que reine sobre a face da terra o seu divino querer, né? A sua vontade, assim na terra como é no céu. Então é algo assim que toda a eternidade, né? Só a eternidade para gozarmos, né, de alegria tal, né, de contentamento, de felicidade tal. Então é muita loucura querer buscar os contentamentos, as satisfações na terra. É o que nossos irmãos protestantes não entendem.
que afirmam com todas as letras que Nossa Senhora teve outros filhos, que Nossa Senhora teve relações com São José e tal. Alguém cheio da vontade de Deus, não quer nada na terra, não quer satisfação terrena nenhuma. Pelo contrário, né? Quer cada vez, sempre, cada vez mais sofrer o martírio dos martírios para reparar, né, pelos nossos antigos pais. Reparar toda a dor causada à divina vontade nesses 6.000 anos em que ela espera pela correspondência da criatura. Né? A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Né? Então vamos, né, encerrando por aqui. A alma, a Santíssima Virgem. Soberano triunfo. Em vossas mãos de mãe, ponho a minha vontade, para que tu mesmo, como mãe, purifique-a, embeleze-a e, junto com a tua, amarre-a aos pés do divino trono, para que eu não viva com minha vontade, mas sempre com a de Deus. Folha diária, hoje para me honrar, em cada ato que você fizer, você me entregará a sua vontade em minhas mãos maternais. E você vai rezar para que, no lugar do seu eu, deixe a divina vontade fluir. Diga, destrua, ó Mãe, meu eu, e faça fluir em mim a vontade divina. E a jaculatória, Rainha triunfante, roube minha vontade e me dê a vontade divina. Rainha triunfante, roube minha vontade e me dê a vontade divina. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Até amanhã, no 6º dia, com Maria no reino da divina vontade. Amém, Fiat.